Sejam bem-vindos aqui nessa palestra de hoje. Eu gostaria de só rapidamente, umas palavrinhas iniciais, agradecer o Miguel e a Câmara Técnica de Cartografia, Geociências, Geotecnologia, do IEP, por ter puxado esse evento aqui com o Oscar. Eu passo imediatamente a palavra para o Miguel. Gostaria de convidá-los a acompanhar no nosso site iep.org.br os próximos eventos que nós temos cadastrados lá, uma série de atividades que estão acontecendo pelo Instituto de Engenharia. Quem não é associado ainda, se associe, estão acontecendo muitas coisas boas no Instituto, bons benefícios que estão saindo. Eu passo, então, Miguel, a palavra para ti para a apresentação do palestrante e agradeço novamente por ter organizado essa palestra que chamou tanta atenção, né? Tivemos aí centenas de inscritos e o tema tecnologia aplicada à gestão territorial urbana é um tema bem pertinente, bem moderno e bem atual. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Oscar, por ter aceitado o convite da Câmara Técnica de Cartografia, Geociências e Geotecnologias. O Oscar aqui é colega nosso de trabalho lá da Prefeitura, trabalha no IPUC, já trabalha pelo menos acho, mais de 30 anos, né? E juntos já trabalhamos acho que uns 25 anos, né, Oscar? Bem, o Oscar, ele o nome completo, Oscar Ricardo Smach. Ele é administrador formado pela Universidade Positivo. Ele tem pós-graduado em Sistemas de Informação e Engenharia. É especialista em Sistemas de Informações Geográficas, com 25 anos de experiência na área. Consultor do Banco Mundial para Análise Espacial. Consultor do Governo Federal para Capacitação em Colaboração de Planos Diretores. Atualmente, ele é o coordenador de pesquisa e sistemas de informação do IPUC, do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba. Oscar, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou começar com uma apresentaçãozinha e se vocês quiserem fazer uma anotação para que mais um pouco depois a gente converse e tire algumas dúvidas. Eu espero não ser muito exaustivo nessa primeira parte. E nessa apresentação eu vou querer... Vamos ver se está tudo ok com a apresentação. Ok para vocês? Podemos? Ok. Bom, falando um pouquinho de mim, para entenderem como chegamos aí, eu vim para Curitiba no começo dos anos 80, bem no começo dos anos 80, para estudar engenharia. E durante o curso de engenharia, não era exatamente o caminho que eu estava, talvez, que eu imaginasse. Eu fiz depois uma tentativa com a administração, também não era exatamente o caminho que eu imaginava. Deixa eu voltar um pouquinho. Logo no começo, ainda estava fazendo o terceiro ano do segundo grau aqui em Curitiba já, e nós tínhamos uma oportunidade de trabalhar no IPUC. O IPUC contratava pesquisadores avulsos, e foi o meu primeiro contato com o planejamento da cidade. Então, isso foi em 1981, mas eu nunca imaginei que isso ia ser carreira, futuro, trabalho. Era o bico para pagar as contas da faculdade. Depois, tentei ainda um pouquinho de engenharia, tentei um pouquinho de administração, depois acabei caindo nos sistemas de informação mesmo, e aí voltando para o IPUC há 25 anos. Falando um pouquinho sobre o IPUC, para entender como é que isso funciona, o IPUC foi criado na esteira de um movimento que aconteceu na década de 60. Era um movimento que estava pegando o Brasil como um todo de planejamento. Então, ele estava pegando as principais cidades do Brasil, pegando forte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba, esse movimento de planejamento urbano acabou culminando com a contratação de um plano diretor. Era uma equipe de São Paulo que ganhou um concurso para elaborar esse plano diretor e que acabou montando uma equipe local. A faculdade de arquitetura estava bem no início aqui no Paraná, em Curitiba. E uma das ideias dessa equipe que estava montando
estabelecendo o plano diretor, é que o plano diretor não poderia ser entregue à prefeitura sem uma estrutura para dar acompanhamento na sua implantação, no seu desenvolvimento. E essa equipe, esse órgão, se tornou o IPUC. Então, desde 1985, o IPUC vem fazendo esse acompanhamento daquele plano diretor e da sua evolução. Como parte do desenvolvimento do plano diretor e das primeiras atividades do IPUC, a cartografia já se tornou um item muito importante. Então, na época, o IPUC importou um cartógrafo da Suíça. Não existiam muitos cartógrafos aqui, não existia a formação em cartografia na época, e havia poucos profissionais ainda, então importou um cartógrafo suíço, que foi o embrião desse trabalho com cartografia, que alguns anos depois, ou na verdade 20 anos depois, na metade dos anos 80, virou um dos primeiros setores de geoprocessamento do Brasil. Então, talvez não, com certeza é o único daquela época que continua existindo até hoje, uma área de geoprocessamento. E o geoprocessamento, claro, o geoprocessamento lá da década de 80 era uma coisa que a gente tem hoje é totalmente diferente, mas serviu para conduzir, abrir caminho para a utilização de tecnologia, de sistemas de informação na gestão do território. Daí a gente chega nesse programa específico que a gente está falando e falar um pouquinho sobre como é que nós chegamos. Esse programa foi financiado pelo Programa de Modernização da Administração Tributária. Hoje em dia ele tem um nome mais completo, está ali na próxima linha, mas é um pouco exagerado. A primeira experiência que Curitiba teve com o PEMAT foi no final da década de 90. Então, naquela época, a cidade de Curitiba contratou um PEMAT, era uma linha de financiamento relativamente nova, e na época não houve, o PEMAT se restringiu às atividades tradicionais da cartografia urbana, que é basicamente os levantamentos cadastrais, o aerolevantamento e uma cartografia ainda limitada em número de níveis. E não teve nada de sistematização, não teve nada de tecnologia, porque na época se diz que Curitiba estava, do ponto de vista da média do país, Curitiba estava muito avançado, então Curitiba não precisava esse tipo de investimento. Então, na verdade, Curitiba daria como contrapartida os seus sistemas de informação geográfica. Então, não houve investimento na época, então, apesar de ser um contrato importante, ele se ateve aos itens tradicionais. Daí tem um pulo ali, a gente fala de 97 para 2011, porque houve uma nova possibilidade em 2011 de um novo PEMAT. O pessoal do banco do BNDES agora achou que Curitiba se encaixaria bem, já tinha um intervalo muito grande entre um financiamento e outro, e como tinha sido um financiamento bem sucedido lá na década de 90, acharam que poderia ser um bom exercício para o banco nesse novo momento. Mas não deu muito certo. O projeto que foi feito em 2011, ele focava basicamente na infraestrutura para a tecnologia, mas muito pouco em aplicativos. Esse projeto foi retomado em 2013, aí sim já acrescentando como um item específico a ideia de fazer a gestão do território usando as tecnologias. E de 2013 a 2019 foi o tempo que levou para efetivar a contratação. Bastante tempo, mas foi bom para amadurecer alguns pontos que a gente queria. No final, fizemos uma licitação, ela foi vencida por um consórcio, composto por 4 empresas. Essas são as 4 empresas: Esteio, Engefoto, Iparques e Cenografia. Dessas 4, 3 são sediadas aqui em Curitiba, que acabou sendo ótimo para nós, é um reforço do conhecimento na cidade e um aproveitamento do que a gente tem aqui. E esse edital ele levou muito tempo lá, mas ele acabou sendo um edital bastante interessante, porque como nós não queríamos nos limitar aos aqueles itens tradicionais, como tinha acontecido lá em 97.
A gente queria pegar as novidades, o que tivesse de mais interessante. E isso é um pouco difícil de licitar, porque se você está falando da novidade, os parâmetros de comparação são... Eu quero algo novo, algo inovador. Então, o parâmetro para comparar algo inovador é um pouco difícil. Dizer assim, olha, porque é algo que, por definição, ainda não foi testado. É algo novo. Então, o que nós fizemos? Nós separamos o edital, uma parte que nós propusemos algumas linhas de inovação, mas que seriam oferecidas, não estava na parte básica da classificação, mas seriam oferecidas por aquelas empresas, ou aqueles consórcios, aqueles proponentes, que achassem que teriam condição de oferecer um produto compatível com essas inovações. E para a gente foi bem interessante, a gente pontuou bastante essa parte nova no edital, foi interessante porque todas as inovações que nós propusemos foram oferecidas. Então, a gente acabou conseguindo um pacote com muita coisa de vanguarda. Falando um pouquinho sobre os principais componentes desse contrato. Os levantamentos aéreos, depois eu vou falar sobre cada um deles, então não vou me aprofundar agora. Cadastro e geocodificação, então, levantamentos aéreos, a princípio, não é uma grande novidade, né? A princípio. Cadastro também é alguma coisa bem antiga, geocodificação já é um pouco mais nova. E daí sistemas e aplicativos, daí para a gente já era realmente alguma coisa bem onde a gente extrapolou um pouquinho mais para o mais avançado mesmo. Alguns equipamentos e um pouco de capacitação. Falando sobre os levantamentos aéreos. Então, o primeiro grupo de levantamentos, simplificadamente, foram as ortofotos. Então, as ortofotos são as fotografias aéreas corrigidas, né? Simplificadamente falando. Elas podem ser medidas, elas são corrigidas porque, a partir do momento que o avião tira a foto do terreno, as fotos não têm a mesma... A foto é plana e o terreno não é plano, né? O centro da foto está numa medida, a borda da foto tem outra medida, a ortofoto faz essas correções. Não é alguma coisa nova, a gente já tinha ortofotos há bastante tempo. A diferença é a qualidade das fotos que nós obtivemos agora. Já mostro um pouquinho para vocês. As imagens aéreas oblíquas, que era alguma coisa que a gente desejava há algum tempo e não tinha, e já mostro para vocês por que elas são importantes. Uma nuvem de pontos classificada, isso é levantado a partir do laser, também já é uma tecnologia que está sendo usada há alguns anos, mas nós ainda, aqui em Curitiba, nunca tínhamos conseguido contratar isso. Então, era um desejo que ficava piscando lá. A restituição, que talvez também é alguma coisa bastante antiga, e alguma coisa bem nova são os modelos tridimensionais, isso como a gente está usando. Entrando um pouquinho mais aqui, claro que numa apresentação vocês não vai ser possível ver o detalhe da fotografia, mas para nível de comparação, a melhor foto que nós tínhamos, antes dessa aqui, a melhor foto que nós tínhamos, ela tinha um pixel de 20 por 20 centímetros. E a melhor foto a melhor ortofoto que havia sido tirada de Curitiba, ou disponível de Curitiba há algum tempo atrás, era uma que a Google contratou, era ortofoto mesmo, não era mais satélite. Eu acredito que em 2014, não tenho certeza do ano. E era uma imagem com 15 centímetros por 15 centímetros o pixel. Essa imagem que nós temos agora, ela tem 8 por 8 centímetros. Então, ela é 25 vezes mais, uma resolução 25 vezes maior do que a última anterior que nós tínhamos. E algumas vezes melhor do que a melhor imagem disponível que nós tínhamos até agora. Isso do ponto de vista de resolução. Mas ela também tem algumas características, outras características. Ela é uma semi-true orthofoto, que você corrige também as inclinações das edificações mais altas. Então, basicamente, quando você tem uma ortofoto tradicional, a parte central da foto você a vê exatamente na vertical, você vê exatamente a parte de cima de um edifício, por exemplo. Já nas bordas, você começa a ver os lados
dos edifícios. E isso acaba escondendo o que está do outro lado de um edifício, por exemplo. No caso da tua ortofoto, ela é corrigida. Então, qualquer parte da foto, essa talvez não seja a melhor foto para ver isso, mas qualquer parte da foto você vê como se estivesse vendo exatamente de cima dela. Então, apesar de não ser uma grande inovação, uma ortofoto, essa ortofoto tem uma qualidade muito maior e alguma tecnologia muito maior do que tudo que tinha disponível até agora. Com um bom zoom, você consegue achar furo no telhado, se tiver a paciência para procurar. Aqui um pouco de exemplo de utilização das imagens aéreas oblíquas. A grande vantagem dela é essa visualização que a gente tem aqui nas duas últimas imagens, onde você consegue ver partes que não estariam... A segunda foto, a primeira foto é uma foto tirada do nível do chão. A segunda foto é uma foto tradicional aérea, no nadir, no vertical, e as duas seguintes são fotos oblíquas. Vejam que na foto oblíqua a gente consegue ver coisas que não estariam visíveis na foto aérea tradicional da fachada e coisas que estariam, por exemplo, escondidas atrás de um muro, que também não seria visível do nível do chão. Então, você consegue completar. Juntando essas várias imagens, você acaba conseguindo ver quase sempre, claro, existem casos que não é possível, mas você consegue ver qualquer ponto de uma edificação. A gente falou do número de pontos classificada, está aqui um exemplo dessa nuvem aqui. Então, ela é retirada a partir do laser, vejo que ela já permite a montagem de um modelo tridimensional, embora não seja muito perfeito, é mais ou menos como se estivesse caindo um lençol sobre as edificações, né? Então, do ponto de vista visual, não é o modelo tridimensional mais bonito, mais plástico, mas ele tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de processar esses pontos por sistemas de computacionais. Por serem elementos que podem entrar no processamento computacional, eu consigo fazer outras edições, outros levantamentos do mesmo tipo e comparar computacionalmente. Eu não preciso comparar visualmente. Eu posso pedir onde é que surgiu uma nova edificação. Não existia no levantamento anterior com a vegetação. Ele pode ser o contrário, onde havia vegetação e ela foi suprimida, e encontrar isso automaticamente pela comparação de dois levantamentos. Está indo bem, pessoal? O sinal está ok? Tá, agora melhorou, no finalzinho melhorou. Isso aqui é uma tela de restituição. Eu até mostrei numa tela de um CAD aqui. Então, basicamente, a tela de restituição é o desenho vetorial de algumas feições que são retiradas a partir do levantamento, principalmente da fotografia. Então, em cima das fotografias, com algum processamento, é feita a restituição. A restituição em relação à fotografia, é claro que ela não dá a mesma representatividade que uma fotografia, mas são arquivos vetoriais, então são arquivos muito mais leves do ponto de vista de computação, e são arquivos que podem ser manipulados de uma maneira muito mais fácil. Não é uma novidade, como eu falei para vocês. Na Prefeitura de Curitiba, a nossa primeira restituição completa da cidade data de 1972. Obviamente, em 1972 não era feito por computador, era feito na mão. Mas desde 1972 até agora, apesar de nós termos várias contratações nesse período, nós nunca tivemos uma que tivesse a abrangência, duplamente, a abrangência de todo o município e de todos os níveis de restituição. Porque aqui vocês estão vendo que está restituído, não sei se dá para perceber, mas tem na linha verde, seria a área verde,
em vermelho ou roxo as edificações, um vermelho um pouco diferente, o meio-fio. Então, normalmente, o que se fazia era ou contratava a cidade toda com menos níveis de restituição, então pegava, por exemplo, só o nível da quadra, sem restituir as edificações. Ou fazia uma restituição completa, mas daí de apenas um pedaço da cidade, normalmente um trecho que era objeto de algum projeto específico. Nesse caso, a gente tem a cidade toda e todos, ou pelo menos todos os principais níveis de restituição. A partir disso, é muito fácil trabalhar em alguns projetos. Então, esse é um início para quem desenvolve projeto urbano. Quando a cadastro e geocodificação, eu vou começar de trás para frente, falar primeiro desse aqui, o cadastro completo de 30 mil unidades. Esse cadastro foi feito nos moldes tradicionais, ou seja, uma equipe vai a campo e preenche um boletim de informação cadastral a respeito de uma edificação. Então, preenche lá uma porção de informação, qual é o material construtivo, o tipo da construção, etc, etc. Então, esse é o cadastro tradicional e nós fizemos para apenas 30 mil unidades. Curitiba tem um pouco mais que 300 mil lotes, então nós fizemos aí menos de 10% dos lotes da cidade, porque o restante nós fizemos através desse outro processo, a geocodificação. E isso é bem novo. A geocodificação ela é um cadastro que é feito de uma maneira não invasiva. Então, a partir daqueles outros produtos que nós tínhamos lá, da imagem oblíqua, da imagem E Oscar, vamos tentar fazer uma coisa, acho que você está com a internet com algum probleminha. Tenta desligar o teu vídeo da tua pessoa aí, para ver se a gente consegue acelerar só com a apresentação, às vezes dá certo. Tem uma câmera do lado esquerdo ali. Clica ali em cima, por gentileza. Aí, Melhorou? agora tenta falar aí. Vamos lá. Melhorou? Por enquanto, sim. Vamos ver se resolve. Okay. Vamos lá. Acontece, coisas da tecnologia, né? Vamos lá. Faz parte. Essa edificação foi feita em 3 itens, em cima dos lotes, das edificações e dos eixos de pista. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para os lotes, nós tínhamos essas foram as informações levantadas. Então, isso aqui é muito menos do que um boletim de informação cadastral. Esses 2 primeiros itens, IF, inscrição imobiliária, são códigos indicadores, identificadores do lote para a Prefeitura de Curitiba. A quantidade de lotes é porque para cada lote, aqui, quando a gente está falando de geocodificação, nós estamos falando do lote real, não do lote oficial cadastral. Então, nem sempre existe uma paridade de 1 para 1. Então, às vezes, o que no cadastro da prefeitura é um lote, na realidade já foi dividido em 2, 3 ou vários lotes. Ou, às vezes, o que são 2 lotes no cadastro da prefeitura foram unidos no formato de um lote só, ou vários. Então, por isso essa quantidade de lotes, a natureza, se é predial ou territorial, o tipo de ocupação, se ele é ocupado por uma moradia simples, se é ocupado por um conjunto de casas, um condomínio, etc. A área efetiva, que também não é a área real, não é a área oficial, necessariamente, e o tipo de relação com o cadastro. Esse tipo de relação, ele pode ser expresso como um lote para 1, ok? Então, esse lote aqui, real, equivale a um lote que está no cadastro da prefeitura. Ou pode ser esse lote que está aqui real, equivale a vários lotes da prefeitura. Ou, o contrário, esse lote que está aqui equivale a uma parcela de um lote da prefeitura. E também tem aquelas relações em que não tem nada a ver. Por exemplo, esse lote aqui não bate com nada que tem no cadastro da prefeitura. Existe também essa... É uma relação de falta de relação, mas existe também. Para as edificações,
nós fizemos o levantamento do tipo de edificação, se é uma casa, se é um edifício, se é uma instalação industrial, se é um galpão, o número de pavimentos, a numeração predial real, que não é necessariamente o que está lá no cadastro, né? A área de edificação, a utilização, se ela é utilizada para residência, comércio, indústria, etc., o material construtivo e o padrão construtivo. Com essas informações das edificações, eu consigo atualizar 90% do cadastro da prefeitura. Então, é uma maneira rápida, efetiva, de fazer o cadastramento da cidade toda, porque essa informação a gente tem da cidade toda, e fazer a atualização do cadastro da prefeitura. Uma maneira muito mais barata, muito menos agressiva do ponto de vista de... Imagine que o cadastro tradicional, numa época de pandemia, você visitar a casa das pessoas ou tirar medidas, né? Não é exatamente algo muito bem recebido. Para os eixos de pista, a gente pegou o tipo do eixo, o nome dele, o código da via e do trecho, então, como é que isso bate com o que está no cadastro da prefeitura, o nome popular, caso exista, né? Por exemplo, Avenida das Torres, Comendador Franco, a posição dessa pista na via, se é a posição da direita, do centro, da esquerda, quando existe mais do que uma pista, né? Por exemplo, as canaletas do Expresso, né? Que tem 3 pistas separadas, o número de faixas que tem lá, faixas de tráfego, né? E o acesso, se é público, se é restrito, se é um condomínio. Bom, agora falando um pouquinho sobre os aplicativos, onde a gente tem a maior parte de novidades, depois é bacana a gente ver isso na prática, em vez de ver aqui. Nós estamos trabalhando com um portal, que vai se chamar GeoCuritiba, que tem alguns mapas, digamos, lá dentro, algumas estruturas. Não são só mapas, mas vamos chamar de mapas, que a maior parte deles é. Então, um deles é o mapa cadastral, que é um mapa que, na verdade, é a evolução de um mapa que já existe. Ele tem uma versão disponibilizada para comunidade em geral, que é hoje um dos itens mais consultados de informação da Prefeitura de Curitiba e o mais consultado dentro do espectro do site do IPUC. Por exemplo, esse mapa cadastral permite que a pessoa faça algumas consultas a respeito das informações cadastrais e navegue numa maneira que hoje em dia já está mais ou menos popular, a navegação estilo Google Maps, etc. E, a partir daí, conseguir algumas informações. O mapa cadastral será dividido em versões, então vai ter um que tem menos informações, que é disponível para a população como um todo, com algumas informações restritas, aí disponível para os funcionários da Prefeitura de Curitiba, e uma outra versão para alguns funcionários que vão poder editar esse mapa, mudar as informações. Mapas da infraestrutura, para o trabalho de infraestrutura, principalmente obras e trânsito, mas um mapa em 3D, que a gente vai dar uma olhadinha nele agora, uma maquete, um mapa de equipamentos e serviços públicos, então disponibilizando todos os equipamentos e alguns serviços que têm relação com mapeamento. Um aplicativo para fiscalização em campo, de uso em tablets, para fazer atualizações que se precise fazer em campo, embora nós imaginemos que os outros aplicativos dão a condição de que a grande maioria da fiscalização seja feita no escritório. A gente vai falar até sobre isso um pouco depois. O Geocode Viewer, ele foi desenvolvido por uma das empresas do consórcio, durante a realização dos trabalhos, para eles fazerem o serviço de cadastramento. E a gente achou que ficou tão bom que a gente pediu para a nossa atualização de cadastro. Ele tem a vantagem ele pode manusear com todas aquelas ferramentas que a gente viu. Ele navega entre a imagem do nível da rua para a imagem aérea, por laser, para a imagem oblíqua. Então, fica bem fácil para preencher um boletim de informação. O AGIS é um software basicamente de Business Intelligence com funções geográficas, então ele ajuda a fazer pesquisas e salvar as pesquisas e montar aplicativos rapidamente. O ArcGIS é o software básico de geoprocessamento, né, de sistema de informação geográfica, é o que existe de melhor. O QGIS, que é um software
livre, muito relativamente próximo do ArcGIS, tá? Já que é gratuito e que eu não vou dizer que seja igual, mas é muito mais barato, já que é gratuito, e que, para o qual a gente consegue fazer uma disseminação de tecnologia muito grande da prefeitura e software de processamento do drone. Capacitamos, e essas capacitações eu até coloquei aqui, porque elas são bem, assim, elas foram muito importantes. Noções de geoprocessamento que a gente quer espalhar pela prefeitura como um todo e, quem sabe, mais tarde espalhar para a comunidade. A gente só precisa acertar a questão das licenças, dos direitos do curso. Capacitação específica nesse software do QGIS, que é um software de geoprocessamento, ela é uma capacitação um pouco mais pesada para um grupo um pouco mais reduzido, operação de drone para um grupo mais reduzido ainda, e alguns treinamentos específicos daí nesses aplicativos que a gente está desenvolvendo, tanto no uso quanto na administração. O que isso vai impactar em alguns processos? Fiscalização. Então, a ideia é que uma boa parte da fiscalização seja feita em escritório. Então, a gente está dando ferramentas para que esteja disponível para o fiscal tudo o que a gente imagina que foi possível obter para que ele tenha um parecer sobre uma situação. E que, faltando alguma coisa, possa ser complementado facilmente. Então, digamos que ele não conseguiu tudo o que ele precisava nos primeiros aplicativos, ele ainda tem, por exemplo, ele tem o aplicativo de campo e tem o drone para fazer a complementação dessa fiscalização. A atualização cadastral, a gente tem todas essas informações, aquele cálculo diário, a gente pode trazer isso para atualizar o cadastro da prefeitura. O processo de licenciamento, então, em muitos casos, o nosso licenciamento, ele pede, quem está pedindo um licenciamento qualquer, precisa trazer as informações para que embasem esse pedido de licenciamento. A partir do momento que a pessoa traz, vamos dizer, um levantamento topográfico, alguma coisa assim, a prefeitura tem que ou aceitar aquele levantamento como verdadeiro, ou fazer uma diligência, caso ela suspeite, para ver se aquilo está certo ou não. A partir do momento que nós temos informações que substituem uma boa parte dessas informações, quem está pedindo o licenciamento não precisa fazer esse levantamento, ele usa as informações que já estão disponíveis no cadastro da prefeitura, são informações que a prefeitura não precisa conferir, elas já estão confiáveis o suficiente, ela já sabe que estão corretas, então economiza dinheiro e tempo de quem está pedindo licenciamento, dá mais segurança para quem está avaliando. Havendo divergência, não concordando, daí ele pode ser complementado um novo levantamento. Os projetos urbanos, então, a partir do momento que nós temos uma maquete da cidade bem mais completa, fica muito mais fácil preparar os projetos, principalmente os projetos viários. Então, nós podemos ir até uma boa fase do projeto sem fazer mais nenhum levantamento. Toda a informação que nós temos, já é suficiente para ir avançar bastante num projeto. Simulações, então, a partir do momento que nós temos esses modelos, a gente pode fazer algumas simulações, testar tanto como é que o impacto de uma obra vai acontecer no sistema viário ou na paisagem urbana, como também testar algumas situações de risco, por exemplo, né? O que aconteceria no caso de uma enchente, uma certa cota de enchente, quem estaria atingido e tudo mais. As pré-aprovações seria mais ou menos um filtro. Vou dar um exemplo num processo bem típico para nós, que é um processo de divisão de um lote, por exemplo. Hoje é feito, um técnico faz um projeto, apresenta à prefeitura, que vai analisar para ver se aquele projeto atende às normas. A ideia é que ele possa, no aplicativo, esse técnico, ele possa iniciar esse processo ele mesmo, fazendo o desenho do que ele deseja no aplicativo, e o aplicativo vai dizer para ele se ele está atendendo às normas ou não. Ou seja, numa subdivisão, se ele está deixando a área mínima para cada um dos lotes, se ele está fazendo
se ele está deixando o acesso, a testada adequada. Dessa maneira, depois de passar por esse filtro, está ok, ele fez a subdivisão, o lote ficou, digamos, que ele tinha um lote lá de 600 metros quadrados, digamos. E quando ele fez a divisão, ele dividiu em um de 400 e outro de 200. Mas naquele zoneamento, o lote mínimo tem que ter 300 metros quadrados, digamos. Então, a divisão em 400 e 200 não vai ser, ele não vai conseguir à frente com essa divisão. O programa não deixa. Daí ele refaz e deixa lá com 300 e 300, ok. A hora que ele deu ok, a partir desse momento ele pode submeter o processo. Então, ele tem uma chance bem grande de que o processo seja mais rápido, porque ele já sabe que ele só passou dali porque ele atende às características mínimas. E a aprovação também fica bem mais segura. Eu vou agora, se vocês me permitirem, eu vou interromper esse share e vou fazer um outro aqui. Opa. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma telinha de uma das janelas que a gente tem aqui. Ok. Vamos lá. Tudo certo? Não caímos no link. Apareceu para vocês um mapa de fundo aí? Sim. Ok. Tá. Então, esse mapa aqui é um mapa cadastral, é o nosso, vamos dizer, produto básico. A gente tem vários mapas parecidos com esse. Eles são de navegação bastante intuitiva e eles permitem algumas consultas. Então, você pode consultar o seu lote, se você souber, pela indicação fiscal, ou se você não souber, pelo endereço, ou consultar uma rua. E a partir dessa consulta, como eu falei, obter outras informações, como a guia amarela, o projeto do loteamento, ou o projeto da rua, se for o caso. Eu não vou passar em botões, etc., porque isso daqui vai estar disponível, né? Daí é melhor navegar e descobrir o que dá para fazer, mas ele é bem completo. Então, além dessas funções bem básicas que eu falei, dá para fazer uma porção de consultas através dessa base cadastral. Como eu falei, essa é uma estrutura que tem o básico do mapa cadastral e tem uma construção muito parecida com os outros mapas disponíveis. Assim, à medida que as pessoas forem acessando um ou outro, ela vai ficando mais, fica familiarizado com os botões, com a função dos botões, fica bem tranquilo para fazer a navegação. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, oscilar é você colocar comparar uma foto com outra, que um momento diferente. Então, se você quiser ver uma região que você acha que mudou, né? Você pega um momento para outro momento, desativar aqui uma camada de lote aqui só para não aparecer. Se em algum lugar eu tirar vocês daí na foto, vocês me avisam. Estou mexendo no botão, estou pegando uma região aqui, por exemplo, aqui, ó. Já dá para perceber, claro que tem a diferença entre o tipo de foto, mas já dá para perceber aqui um corte de árvore aqui em algum local. Se pegar uma área mais vazia da cidade, você vai perceber. Ou se pegar uma diferença um pouco maior, pegar uma foto do ano 2000 e uma foto atual, você vai perceber diferenças mais marcantes entre uma região e outra. Deixa eu passar com esse, vamos pegar um outro agora. Vou pegar esse. Esse aqui é bacana. Deixa eu pegar primeiro. Desculpa, vou pegar mais um. Deixa eu chegar aqui.
Agora eu escondi de mim aqui o botão de compartilhar. Ok, compartilhar. Esse aqui é o modelo tridimensional da cidade. Então, aqui a gente está vendo bem de longe, vou mostrar uma aplicação sobre ele aqui. Então, essa área aqui, nós estamos vendo marcado o projeto, é ali a Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu tirar primeiro aqui o modelo. Deixa eu pegar só a foto aqui. Então, por enquanto, aqui está só a foto. Nossa Senhora Aparecida com Mário Tourinho, onde foi construída uma trincheira. Esse desenho que está aparecendo aqui é o projeto. A gente tem a ortofoto de fundo e o projeto da onde seria, nessa época, nessa ortofoto anterior, onde seria implantada a trincheira. Daí eu vou colocar aqui o modelo tridimensional, a partir do... Como minha internet hoje está um pouquinho sofrida, a gente vai esperar um pouquinho para ele recompor o modelo. A partir do momento que tem aqui, então, está já em cima do modelo, vou navegar um pouquinho, tridimensionalmente. Na época que foi feita as imagens do modelo, já estava em obras, né? Tinha começado as obras aqui da trincheira, só começado. E depois nós fizemos um levantamento posterior e atualizamos o modelo. Vamos lá, aqui uma atualização do modelo. Só um pouquinho, deixa eu esperar recarregar. Se vocês perceberem, vão ver uma linha aqui da área que foi feita, porque nós não fizemos uma atualização do modelo da cidade toda, né? Apenas a atualização de um trecho da. Então, nesse trecho que foi feita a atualização, agora já com a trincheira ali, né? Não sei se dá para ver, me aproximando. Então, aqui. E aqui dá para perceber que a gente, a partir da comparação do modelo com o projeto, a gente pode fazer até um as-built da trincheira. Dá para ver aqui algumas diferenças entre o projeto e a execução, o que não é incomum acontecer, né? Durante a obra aparecer alguma questão, precisa sofrer uma adaptação. E só pela manipulação do modelo dá para ver que dá para perceber mais ou menos o que a gente consegue trabalhar com isso. Bom, esse modelo tridimensional da cidade, ele tem a grande vantagem é que as vantagens que a gente tem, esse modelo ele é um modelo completo, totalmente manipulável, ou seja, nós podemos tirar uma edificação no computador, né? Se eu quiser, eu tiro essa edificação que está aqui, por exemplo, e coloco uma outra. Nós estamos projetando uma diferente aqui, da qual eu tenho apenas o projeto. Eu pego, insiro o projeto no local dessa edificação e testo como é que isso fica na paisagem, como é que está a insolação. Vamos afastar um pouquinho aqui, por exemplo, e vamos testar a insolação, se for o caso. Deixa eu puxar aqui para cá. Então, vamos lá. Eu botei a insolação aqui. Não sei se aparece para vocês aqui. Vamos colocar o dia. 5 meses de outubro. Então, como é que estava o sol aqui? Às 7h30 da manhã. 7 horas da manhã, por exemplo. Vou fechar isso aqui para trazer aqui para o lado.
Então, se eu quiser saber como é que vai ficar a insolação na trincheira, de que lado vai bater o sol de manhã, faço isso. De tarde, pôr do sol, etc. Isso eu podia fazer para a edificação que eu colocasse, qualquer edificação que eu colocasse ali, né? Fazer os mesmos testes para qualquer época do ano, etc. Também posso fazer um teste, se eu tiver informação de vento, informação eu posso usar isso para calcular, por exemplo, a potencial de produção de energia solar numa edificação, já que você vai ter a inclinação do telhado, a área de exposição, fazer essa junção como um todo. A gente vai até disponibilizar um mapa específico para isso daqui a um tempo. Bom, eu queria mostrar mais um aqui, mas eu não consigo entrar no mapa, porque a hora que eu entro está na apresentação e ele não deixa eu sair. Espera aí, acho que agora eu consegui. Já volto lá. E é o último, prometo. Deixa eu fazer aqui. É só eu achar o botão novamente. Share, vamos lá. Esse aqui é um dashboard. Espero que tenha aparecido para vocês. Então, ele está mapeando informações. Nesse caso aqui é vítimas de acidente fatal. Mas poderiam fazer um dashboard de qualquer coisa. A partir da navegação no dashboard, então, aqui são, desculpa, não são vítimas, são acidentes com vítimas fatais. Eu posso fazer a seleção em qualquer um desses gráficos aqui e ele vai filtrar isso e mapear o resultado. Então, aqui eu estou vendo o total. Então, um pouquinho mais. Mas eu posso selecionar apenas os atropelamentos. Então, vocês perceberam aqui, já mudou a configuração no mapa, está mostrando só os atropelamentos. Daí eu posso pegar os atropelamentos que aconteceram só na sexta-feira. Então, já mudou para atropelamento na sexta-feira. Então, nesse período aqui, a gente teve 100 acidentes e 101 vítimas. Podia separar por ano, por motivo do acidente, por qual foi o outro veículo. Deixa eu voltar aqui tudo e vamos colocar os que foram atropelamentos por ônibus, por exemplo. Então, tem 64 vítimas, 62 acidentes. A partir do momento que eu faço as seleções, o resultado se reflete no mapa. Claro que a gente está dando um zoom muito pequeno aqui para mostrar isso. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu voltar aqui agora, porque eu tenho um slide só de obrigado aqui, daí eu faço share só disso aqui, porque tem o meu e-mail novamente. E já sai. O e-mail fica à disposição, quem quiser anotar, depois mesmo quem quiser ver. Tá, Oscar, e é bem fácil, oscar@ipuc.org.br. É bem tranquilo e eu respondo todos os e-mails. Alguns eu respondo bastante tempo depois, mas eu respondo todos os e-mails. Gente, obrigado. Vamos ver se volta agora sem interromper o link. Bem, Oscar, obrigado pela apresentação. A gente sabe a dificuldade que é para trabalhar com esse volume de dados grandes aí pela internet, né? E eu vou ler agora algumas perguntas aqui e algumas... A primeira, um comentário aqui da arquiteta, da Cristiane Pulsides, que coloca aqui: boa noite, excelente ferramenta. A maior dificuldade de acessar o sistema, mapas, no site do IPUC é a demora em carregar as informações. A gente percebeu isso, né? O localizador de lotes é mais limitado, mas muito mais rápido para o uso diário. Seria interessante verificar a velocidade durante o uso, então ficaria perfeito. Agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho.
Esse aqui foi um comentário da Cristiane. Deixa eu pegar. Cristiane, se tudo correr bem, o mapa cadastral novo, esse que está disponível aí, vai ser mais rápido do que o localizador. Tá? A gente está fazendo o teste com ele já há um mês e pouco, e a resposta é de 2 segundos assim, para uma consulta. Não vai ter perda nenhuma. Vai poder esquecer o mapa cadastral atual. Assim, vai ficar... O novo mapa é muito rápido mesmo. Bem, aqui também no chat aqui, o pessoal aqui falou qual que seriam os softwares utilizados, mas depois, no decorrer da apresentação, você acabou explicando, né, que seriam o ArcGIS, o QGIS, o AGIS e o Geocode Viewer, né? Teria mais algum software também, Oscar? No desenvolvimento do portal, a gente está usando a plataforma ESO, que é o ArcGIS Server, né? E os componentes dele, lá no desenvolvimento básico. E daí tem alguns componentes de desenvolvimento mesmo, mas o usuário final são esses mesmos da lista. Hoje o pessoal está trabalhando bastante no desenvolvimento disso com Python, né? Então, para quem se interessar, não é software daí, né? Mas é uma linguagem que ajuda bastante a evoluir. Quem se interessar é um caminho. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Lívia, da arquiteta Lívia aqui. Perdi o comecinho, então pode ser que minha dúvida já esteja respondida. Foi contratado este levantamento com as informações de 2019. Essas informações poderão ser complementadas ao longo do tempo, à medida que tivermos novos projetos na prefeitura? Pode sim. Vamos dizer, a gente tem duas categorias. Uma informação que ela fica lá como informação histórica, que ela não é modificada. Então, uma fotografia, por exemplo, uma informação histórica. Mas ela pode ser atualizada, como a gente viu ali, por exemplo, quando a gente fez aquele levantamento, aquele modelinho 3D Acabou para cortando. mostrar. Vamos lá. Se você puder repetir daí. Vou tirar a câmera de novo aqui para ver se melhora o som, pelo menos. Aquela atualização que a gente viu ali na trincheira da Nossa Senhora Aparecida, ela pode servir para atualizar, por exemplo, uma edificação, para atualizar a cartografia, para atualizar o cadastro, da mesma maneira que foi feita ali para uma atualização só visual, a gente pode atualizar também o cadastro, sem problema. A gente também tem aqui uma mensagem aqui da Elise, que é a coordenadora da Câmara Técnica de Arquitetura e Urbanismo aqui do IEP, e ela também parabeniza pela apresentação. Para o uso do solo, consulta comercial será muito bom. Excelente aqui. Temos mais uma pergunta aqui da Lívia. Quem gerencia essas informações e quem fará essas atualizações? Existe um comitê, um grupo que gerencia essas informações, e as atualizações elas vão ser distribuídas de acordo com a área de trabalho de cada um. Então, por exemplo, a gente vai ter atualizações que vão ser feitas pela Secretaria de Finanças, pela Secretaria de Urbanismo, pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Meio Ambiente, cada um dentro da sua área. Algumas vão ser feitas pelo IPUC. Essas são as principais secretarias. Desculpa, além disso, ainda tem a Secretaria de Defesa e Trânsito, que também vai fazer alterações, que vão trabalhar no primeiro momento na atualização. Tem também algumas atualizações que são só de informações complementares, e daí vão ser feitas por todas as secretarias, e a gente está prevendo já vamos começar com a questão das calçadas, tá? Mas a gente está prevendo uma atualização que vai ser feita de maneira colaborativa. Então, a gente vai criar um grupo, habilitar pessoas da comunidade como um todo,
principalmente através de um canal com a academia, então a gente vai fazer parceria com as universidades, para que eles façam, nesse primeiro projeto, a análise das calçadas, porque isso é bastante extenso, né? Seria uma coisa que não estava no nosso levantamento, é uma coisa que a prefeitura não daria conta de fazer sozinha. Então, a gente faz essa edição colaborativa, claro que com controles. Então, a gente tem um nível mais legal de atualização, né, ligado daí diretamente às secretarias que cuidam de cada assunto, e um nível um pouquinho separado de informações complementares que vêm de outras secretarias e que daí são filtradas em algum caso, e até o mapeamento comunitário. Bem, não temos mais perguntas aqui. Oscar, eu agradeço profundamente pela apresentação que você fez. Espero que tê-lo mais vezes dentro da Câmara Técnica de Cartografia e dentro das atividades de engenharia. E passo a palavra para o diretor técnico, o Rodrigo Pascoal. Eu agradeço a presença, Oscar. Conseguimos contornar isso, pequenos problemas da internet, depois no YouTube. Vai para o YouTube, tá, pessoal? Quem quiser rever a apresentação, o canal do YouTube a gente consegue cortar os trechos que ficaram eventualmente prejudicados. Eu agradeço imensamente a tua presença e ao Miguel por ter trazido, a Câmara Técnica por ter trazido esse tema tão relevante aqui, que atraiu bastante gente aqui hoje conosco. Pessoal, acompanhem lá no nosso site, então, iep.org.br, as nossas próximas lives. No final do ano já temos a Semana de Engenharia formatada, tá, em dezembro, e convido a todos para participarem do nosso instituto, dos nossos eventos. Forte abraço, Oscar. Eu passo a palavra, então, para a sua saudação final aí, antes do encerramento. Bom, obrigado, pessoal do Instituto de Engenharia, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado pelo pessoal que assistiu, pela paciência para assistir, pela paciência com os percalços aí de rede. E, de novo, quem sobrou alguma dúvida, alguma pergunta que venha depois, fiquem à vontade lá de passar no meu e-mail. Obrigado, gente. Obrigado, Miguel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Ok, obrigado a todos. Estamos Boa encerrando por hoje. Boa noite.